Foi aprovado ontem pelo plenário da Câmara Legislativa o projeto que altera a lei de uso de ocupação do solo do Distrito Federal, a LUOS. Não pode fazer o que quer não, tem regra, tem plano diretor, você tem que saber o que pode e o que não pode. Muitas questões foram discutidas, entre elas a ampliação de comércios e escolas em áreas residenciais, o que é uma polêmica para muita gente, e um ponto foi rejeitado também. A gente vai aos detalhes agora com a repórter Maíra Guedes para saber o seguinte: quais são as principais mudanças que foram feitas na lei, já de cara para a gente entender o assunto, Maíra? Vamos lá, né, Neila? É uma lei muito importante aqui para o Distrito Federal, até porque a gente tem vários locais aqui que cresceram de uma forma desordenada e aí a organização ela vem depois da instalação. Então essa lei é muito importante justamente para colocar ordem, para impor critérios, regras que devem ser seguidas aqui no Distrito Federal. Há 2 semanas que a Câmara Legislativa vem adiando, vem arrastando essa votação e a gente analisa por quê. Foram 150 emendas, 60 de fato foram incorporadas, então passou por várias comissões na Câmara Legislativa até a votação. Com aprovação, primeiro e segundo turno, houve uma unanimidade, 24 votos para aprovação dessa lei de ocupação do solo, de uso e ocupação do solo aqui do Distrito Federal. E a gente já começa apontando uma questão importante, que é a implantação de novos comércios em áreas residenciais aqui no Lago Norte, no Lago Sul e no Parkway. Não é mais possível, viu, Neila? Isso foi impedido, essa lei ela traz esse impedimento, então, de que não é mais possível abrir novos comércios em áreas residenciais nessas 3 regiões aqui do Distrito Federal. Lagos, Sul e Norte e também o Parkway. A gente também traz um outro ponto que até você mencionou agora há pouco com relação às escolas particulares. O Sindicato das Escolas Particulares atuou bastante junto da comunidade, junto também dos deputados para tentar aprovar algumas questões, mas a grande questão que de fato foi abordada é o impedimento de novas escolas em áreas residenciais aqui no Distrito Federal. Agora é importante ressaltar o seguinte, que aquelas escolas que já estão estabelecidas, estão ali há alguns anos, não vai acontecer absolutamente nada com essas escolas, elas vão permanecer ali direitinho. É mais uma questão de segurança jurídica para esses donos de escolas particulares aqui no Distrito Federal, e dentro desse âmbito das escolas também tem outras questões que merecem atenção. Por exemplo, as escolas que já estão ali estabelecidas, se o proprietário morre, por exemplo, os filhos não poderiam assumir e a escola tinha de ser fechada. Então esse foi um outro ponto que também foi aprovado nessa lei de uso e ocupação do solo aqui do Distrito Federal. E mais, né, como essas escolas ficam em áreas residenciais, Neila, a aprovação da vizinhança para que aquela escola permanecesse ali era de 100% dos vizinhos, e aí esse percentual foi reduzido justamente para também dar um conforto e uma segurança jurídica maior para esses proprietários. E agora esse percentual de aprovação da vizinhança é de 75%. Foram algumas questões importantes discutidas e a gente também conversou com a presidente do Sindicato das Escolas Particulares, que repercutiu um pouquinho essas aprovações e também todo o processo da lei de ocupação e uso do solo. Vamos dar uma olhadinha. As escolas particulares tinham interesse na aprovação de 5 emendas. As 5 emendas foram aprovadas por unanimidade. Vale dizer que a LUOS voltará à CCJ, depois irá ser enviada para a Casa Civil para sanção do governador. No entanto, as escolas particulares do Distrito Federal estão muito felizes com essa aprovação, tendo em vista que as escolas que estão em áreas residenciais, que já possuem autorização para funcionar, agora possuem maior segurança jurídica para trabalhar e para fazer um serviço que é tão essencial à nossa sociedade. Incrível, né, Maíra? Você tocou em pontos importantes que eram justamente os mais sensíveis para a turma das escolas debater. Por exemplo, Maíra falou, o cara tem uma escola, ele está ali há 30 anos, se ele morrer, a escola tem que ser fechada, a família dele não pode dar continuidade. Aí você fala, é um problema da família? Não, é um problema de todo mundo que estuda na escola, que pode ficar sem escola de uma hora para outra, e também dos funcionários que trabalham e precisam desse emprego. E a outra coisa é a anuência da vizinhança. 100% precisa concordar que vai ter uma escola aqui na rua. Isso é muito polêmico. Por quê? Por um lado é bom, quando você tem filho em idade escolar, você tem uma escola na esquina da sua casa, na sua rua, mas por outro lado, você já viu a hora do recreio?
o barulho que é para quem mora do lado de uma escola. Outra coisa, na hora de levar e de buscar o trânsito que se forma na sua rua, você fica sem vaga para entrar em casa, às vezes um carro fecha a sua garagem e você não consegue fazer o seu trânsito tranquilamente. São questões importantes que precisam ser debatidas com toda a comunidade. Agora, queria só deixar claro que não pode, então, mais construções de comércios e escolas em áreas residenciais. Isso ficou decidido. Está resguardado quem está, mas novos não podem. É isso, Maíra? É isso mesmo, viu, Neila? Com relação às escolas, não pode em nenhum ponto do Distrito Federal novas escolas serem construídas em áreas residenciais. Isso está determinado. Com relação a comércios em áreas residenciais, a gente tem a delimitação de 3 regiões administrativas em que essa construção não pode mais ser feita, que é Lago Sul, Lago Norte e Parkway. Então, nesses 3 locais, nada de comércio em áreas residenciais e em todo o Distrito Federal, nenhuma escola particular pode ser construída a partir de agora. Eu sei que a gente gosta de ter tudo à mão ali. Você desce, tem uma padaria, tem uma farmácia, tem o comércio, mas aí também tem o barzinho, tem música até não sei que horas. É tudo muito delicado, mas o bacana é que todo mundo decida em conjunto o que deve acontecer.